Sejam bem-vindos ao terceiro dia dessa semana que está sendo incrível, a Semana Terapêutica Histórias que Falam. Como combinado lá, eu deixei já programado para de manhã, às 7 horas, 7h10, 7h15, a hora que eu conseguir entrar, passar ferramentas poderosas para que você tenha uma rotina matinal que resulte em saúde física, mental, emocional. E tudo isso vai ajudar você a ter uma vida saudável no quarto ponto, que é a sua saúde espiritual. Quem chega primeiro ganha aplauso, e quem chegou aqui foi a Fátima, minha querida prima. Chegou aqui também a Renata, e eu espero que todos vocês venham aqui para que esse tema aqui ajude você, porque o meu objetivo aqui é ajudar você. Você já entendeu, né, minha querida amiga? Eu tenho uma lágrima persistente que fica escorrendo desse olho. Deixa eu limpar minha lágrima aqui para que ela não me atrapalhe. E vamos lá, que o dia tá começando e eu tenho mil coisas para fazer, acho que você também. Então nós não podemos enrolar muito aqui nesse horário, tá ok, pessoal? Olha, já tô com a roupa de academia, porque hoje, que é quarta-feira, aqui na academia que eu frequento, que fica do lado da minha casa, às 7h40 tem step. E de tudo que eu faço lá na academia, o que eu mais gosto é a aula de step. Me conta aí, você gosta de aula de step? A Fátima, infelizmente, eu sei que não tem como, Fátima. Infelizmente, Fátima, mas um dia você vai ficar livre desse seu problema e aí você vai fazer aula de step junto comigo, tá ok, minha querida? Estamos falando aqui nessas lives da manhã a respeito de uma rotina saudável. Olha só quanta live já foi feita, hein, gente? Olha, você já assistiu todas? Minha irmã até falou assim, você deve estar cansada. Não estou cansada não, porque cansa são as outras coisas. Mas já falei aqui nessa primeira live a importância de você tirar 5 minutos. Não tem 5, faz 4, não tem 4, faz 3, mas pelo amor de Deus faz. Ficar em silêncio lá, só respirando, acalmando os seus pensamentos. Aqui eu já falei sobre a insegurança? Não, sobre a altivez, a arrogância, a timidez na história da Rosa e a Violeta. E incrível, depois você me conta qual que você gostou mais. Aqui eu já falei a segunda ferramenta ontem, onde eu falei a respeito de você fazer afirmações que são como placas direcionadoras para o seu dia. E eu passei 3 frases maravilhosas que eu repeti várias vezes. Olha qual foi a frase da minha vida ontem. Tudo que hoje chegar até mim me encontrará em paz. Eu repeti esta frase durante o dia, no mínimo umas 5 vezes, tá? Fui fazer meu almoço. Tudo que me encontrar no dia de hoje me encontrará em paz. Mesmo que alguma coisa não dê certo, eu estarei em paz. Você entendeu a importância do que eu ensinei ontem? E aí teve a live que, na minha opinião, não tinha sido muito boa lá no YouTube pela primeira vez, naquele formato, mas como eu não conseguia ver o chat, eu achei que não estava ficando bom, mas depois recebi várias mensagens. Bernadette, que live maravilhosa, me ajudou muito. E aí eu fiquei feliz. Então, se você está gostando, me manda uma mensagem lá no particular, para que eu fique animada e para que eu continue, porque para essa semana chegar até o fim, minha querida amiga, meu querido amigo, eu tenho que estar muito animada, não é verdade, Paula? Eu tenho que estar muito animada. Até eu tenho um convite para você, viu, Paula? Topa vir sábado aqui, em Salto do Pirapora, passar o dia comigo? Depois a gente conversa lá no particular, tá ok? Se você tiver com a agenda livre, eu quero que você venha passar o sábado aqui comigo. Tá ok, meus amores? Então, desde já agradeço você que está aqui neste grupo maravilhoso, Histórias que Falam, você que está acompanhando, que está interagindo. Aqui é um intercâmbio de encorajamento e isso me faz muito feliz. Dá para perceber que eu estou feliz? A Paula falou delícia.
Dá para perceber que eu estou feliz? Eu estou muito feliz. Estou feliz de você estar aqui comigo. Só o fato de você estar aqui já faz valer a pena toda essa correria que eu tenho que fazer, preparar roteiro e passar aqui para vocês. Vamos então à terceira ferramenta. Aprendi isso no livro O Milagre da Manhã. Já falei ontem, vou falar hoje de novo. Se você não leu o livro ainda, eu quero mandar de presente para você o arquivo digital. Aí você lê no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. Mas leia para você aprender. Você é pura alegria. E tem hora que eu sou brava, Paula, que você nem imagina. Então eu aprendi, eu já praticava isso por causa dos cursos que eu fiz. É um recurso do nosso cérebro e está lá nos aprendizados de quem faz PNL, Programação Neurolinguística. Tem um exercício chamado Círculo da Excelência que eu uso lá no meu programa de emagrecimento, que faz parte desse ensaio mental. Algumas pessoas chamam de visualização, mas é conhecido também como ensaio mental. Você já ouviu falar desse recurso da nossa mente? Já ouviu? Eu tenho certeza que já. É que talvez você não esteja aí conectada com as palavras visualização, ensaio mental, mas na verdade é usar a sua imaginação. O que significa imaginação? Criar uma imagem aqui dentro da nossa mente em ação. Por que que isso é importante? Porque quando você usa isso, a sua mente já vai conectando neurônios que vão fazendo com que aquilo lá faça parte dos seus engramas aqui dentro da mente. Entendeu? A gente usa a imaginação o tempo todo, mas sabe qual que é o tiro no pé? A gente usa a imaginação pro lado negativo. Você teve fracassos na sua vida, esses fracassos ficaram bem guardados lá na sua mente, o seu cérebro registrou emoções fortes como medo, vergonha. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo real para você ver que maravilha que é esta ferramenta, certo? Seu cérebro vai registrando medo, vergonha, frustração, decepção. E aí, aquilo lá se torna um gatilho mental. Então você precisa desarmar esse gatilho mental e colocar um outro gatilho mental no lugar de que você consegue sim, de que você sabe e você pode. Certo? Então o que se trata o ensaio mental? O que se trata essa visualização, que é uma ferramenta tão poderosa? É você fechar seus olhos, respirar fundo, para que você consiga eliminar pensamentos conflitantes, aquietar aqueles gatilhos mentais, ficar bem calma. E aí você consegue imaginar que você está conseguindo fazer aquilo com destreza, com capricho. Você consegue imaginar. Aí aquela vozinha que vem lá, né? Ai, lembra aquela vez que você foi tentar e caiu? Aí você acalma aquele pensamento e fala, não, mas dessa vez aqui eu estou conseguindo, eu estou me acalmando. E aí você fica bem tranquila e você imagina. Imaginação. Imagem em ação. O Círculo da Excelência é um exercício poderoso que a gente usa esse recurso do ensaio mental. E aí você vai construindo, certo? Uma cadeia de neurônios vão sendo impactados por aquilo e você vai construindo como se o seu cérebro já estivesse fazendo aquilo. Só uma vez resolve? Não.
Não, porque você tem aquele gatilho armado há tanto tempo, então você tem que fazer várias vezes até você conseguir vencer aquele gatilho negativo emocional que ficou registrado lá na sua mente. Quando nós temos alguns gatilhos, e todos nós temos, né, na verdade, gatilhos negativos, é como se a nossa mente que viu o nosso sofrimento naquela outra ocasião, e você passou por medo, vergonha, por qualquer um dos sentimentos negativos, é como se ele restaurasse a sensação para te alertar. Cuidado, cuidado. Teve uma vez que você foi fazer isso e você sentiu medo. Melhor não faça de novo, querendo te proteger de sentir medo. Cuidado, cuidado, você passou maior vergonha, todo mundo riu e você ficou morrendo de vergonha. Melhor não faça de novo. Você está entendendo por que existem esses gatilhos emocionais negativos aí na sua mente? É para te proteger. Só que o resultado acaba sendo um resultado reverso. Era para te proteger, só que ao invés de te proteger, na verdade te bloqueou. Deu para você entender? Manda um coraçãozinho aí se você entendeu. O objetivo do cérebro é nos proteger, para que a gente não passe por aquela situação novamente, para que você não passe medo, para que você não passe vergonha, para que depois você não fique se sentindo culpada. Só que o efeito é reverso, porque agora você quer fazer aquilo, agora você é adulto. Geralmente, esses bloqueios emocionais, eles são instalados na nossa mente lá na infância. E lá na infância tinha que te proteger mesmo, porque você era uma criancinha indefesa. Você quer ver um exemplo? Eu nasci na beira de um rio rasinho. Acho que a água dava, se desse, era pela minha barriguinha lá na época, certo? Que criança que não quer nascer na beira de um rio? Nos dias de calor, ter um rio para brincar, para entrar na água, para se divertir. Que criança que não quer? Mas eu peguei um medo danado de água, por causa da minha mãe que falava: cuidado, Bernadette, sai daí, é perigoso. Sai daí, é perigoso. A sua mãe também falava para você: não suba aí, é perigoso. E aí você quer andar de avião e não tem coragem. Não faça isso, é perigoso você se machucar. Aí você quer pular e não pula, porque você acha que vai se quebrar. Aí você quer nadar e não faz aula de natação, porque tem a vozinha aqui falando: cuidado, é perigoso, cuidado, é perigoso. E a gente fica ali com aqueles gatilhos armados. Quando você era criança, você precisou daquilo. Não culpe sua mãe, não culpe seu pai. Eu culpava minha mãe. Ai, sabe por que eu não aprendi a nadar? Ai, porque minha mãe. Era assim que eu falava. Até que eu entendi a proteção que minha mãe queria me dar. Hoje, inclusive, na história que eu vou contar às 18h30 no YouTube, eu vou falar sobre a gaiola invisível, que tem a ver com o que eu estou falando aqui para você. Tá ok? As duas lives são conectadas. Você assiste essa e depois assiste as das 18h30 para entender. Então, tudo isso é para te proteger. Mas agora, minha querida, meu querido, você cresceu. Eu cresci. Eu não sou mais aquela menininha na beira do rio, olhando aquele rio que dava aguinha pela cintura e pensando: se eu entrar aí dentro eu vou morrer porque minha mãe falou que eu vou morrer. Eu não sou mais. Então agora eu posso vencer esse bloqueio e fazer coisas que fazem sentido para mim hoje na idade adulta. Certo? Eu entrei fazer aula de natação 2 vezes já, mas por motivos pessoais, acabei saindo do curso, não me tornei uma nadadora exímia e pretendo voltar. É que não dá para encaixar na rotina. Mas aquela vozinha persistente... Sabe o que aconteceu uma vez? Deixa eu contar para vocês.
Eu estava fazendo aula antes de me tornar terapeuta, tá? Minha filha e meu genro entraram fazer aula de natação. Eu sempre tive vontade de aprender a nadar, falava, vou aproveitar o incentivo deles, né? E aí nós íamos 2 vezes por semana em Sorocaba fazer aula de natação na Academia Nadar. Quem é de Sorocaba acho que conhece, né? Uma academia bem grande. E aí nós íamos lá na nadar, e aí, primeira aula, colocar o rosto na água, abrir os olhos, conseguir respirar, bater pezinho, aquelas coisas, né, nas primeiras aulas. Só que teve um dia que a hora que eu entrei na piscina, a vozinha gritou lá dentro da minha cabeça, cuidado, perigo, perigo, a água é muito perigoso. Eu me agarrei na escadinha da piscina, foi um mico, gente, todo mundo lá já nadando, e eu segurada ali na escadinha. Aí o professor vinha e falava para mim, e sabe o que dá uma raiva? Acho que quem tem a minha idade, conta aí para mim, se você tem raiva disso, ou manda um coraçãozinho para mim entender sua resposta. A gente tem uma raiva que os professores, os médicos, todo mundo, até os filhos da gente, vem e fala com a gente como se a gente fosse criança, né? Eu não tinha essa idade ainda quando eu fiz essas aulas, acredito que foi há uns... Ai, meu Deus, faz tanto tempo assim, 20 anos atrás? Eu acho que faz uns 20 anos atrás que aconteceu isso comigo. Eu lá, sabe, segurando na escadinha da piscina, aí o professor vinha e falava assim... Vamos fazer um pouquinho de exercício? Vamos? Você pega ali na borda da piscina e você só fica batendo os pezinhos. Aí a raiva aumentava. Aí a raiva era minha, por eu estar me colocando naquela situação vexatória. Que vexame, pagando para fazer aula e lá segurando na escadinha como se fosse morrer, como se estivesse em alto mar, sem pé. Eu lá segurando e agora com raiva também do professor que ficava, vamos lá, só fazer 5 minutos batendo o pezinho, vamos? Eu falava, não, quero ficar aqui. E aí o que o professor ia fazer? Deixou eu lá, certo? Ah, então tá bom, a senhora quer ficar aí, fica aí que eu vou cuidar de quem quer. Que vexame. Quando eu aprendi a questão da visualização e ensaio mental, eu fiz um dia, eu já estava aqui na academia fazendo hidroginástica. E aí um dia eu pensei assim, será que eu conseguiria? Porque a técnica eu já conheço, como é que sai nadando, né? O braço, a técnica eu já conheço. Será? Eu fiz o exercício, Círculo da Excelência, acabei o exercício, catei minha mochila que já estava pronta, fui até a academia, que é 2 minutos aqui da minha casa, cheguei lá, tirei a roupa, entrei na água e fui fazendo o exercício. Enquanto eu estava com o ar preso aqui dentro de mim, eu nadei direitinho. Por quê? Porque eu fiz primeiro na imaginação. Então vocês estão entendendo o poder desta ferramenta que eu estou falando aqui para vocês, e até eu tinha marcado aqui, que eu quero contar uma história para vocês. Então isso é uma construção mental usando a imaginação. É você fechar os seus olhos e simplesmente imaginar. Imaginar você fazendo aquilo sem medo, sem vergonha, com destreza, com capricho, porque na verdade tudo está aqui na sua mente, você já tem condições e você pode aplicar isso que eu estou falando para tudo na sua vida. Você tem uma reunião importante hoje à noite. Se acalma, fecha os olhos, imagina você chegando, costa ereta, sabendo o que vai falar, tranquila. Ah, você tem uma entrevista de emprego, você fecha os olhos, imagina você chegando no lugar, nada de gaguejar, nada de tremedeira, porque tem gente que fica tremendo. Eu tinha um tremor nas mãos que era horrível, resolvi também.
certo? Você pode imaginar para todas as áreas da sua vida. Tudo que você for fazer, você pode primeiro, pode não, você deve, primeiro, na imaginação, fazer um ensaio mental daquilo que você vai viver naquele dia. Certo? Então, olha que ferramenta maravilhosa. Quem chegou agora, que não pegou o comecinho de explicação, daqui a pouco vai subir a live, vai lá e assiste para você ver. Eu anotei aqui que eu queria contar a história do skate, tá? Que é para não me esquecer. Deixa eu contar a história do skate. Olha só o que aconteceu. No sábado à tarde, eu saí fazer uma caminhada aqui na minha cidade. E tem aqui bem no centro ali da cidade, um lago que poderia ser um lugar maravilhoso. Infelizmente, não existe cuidados com esse lugar, mas ele é muito bonito, eu já fiz stories lá. E tem uma pista de skate e eu nunca tinha subido até a pista de skate. Aí eu falei, deixa eu lá dar uma olhadinha, um sábado umas 4 horas da tarde, mais ou menos. E aí, quando eu cheguei lá, tinha 2 patinando com patins, daquele de 4 rodas, um menino pequeno patinando super bem, o pai olhando, e 2 rapazes que estavam juntos. Eles tinham ligado uma caixa de som, estava tocando música pop lá, bem animada, e um estava no patins e o outro estava no skate. Aí o patins ia, né? O cara fazia todas aquelas manobras que eles fazem e saía. Aí o cara do skate ia fazer as manobras, só que quando ele chegava num determinado ponto aqui de uma subida, ou ele caía, ou ele pulava do skate. Aí ele ia de novo, ele fazia as manobras, chegava aqui, ou ele caía, ou ele pulava do skate. E aí eu fiquei intrigada com aquilo, eu só assistindo, sabe? Assistindo, olhando. Aí na hora eu pensei, tem um gatilho mental que faz esse skatista cair quando ele chega ali. Será que eu conseguiria ajudá-lo? Aí, chamo ou não chamo? Vou chamar, né? Como disse o meu filho que uma vez falou para mim, sempre que você ficar em dúvida, pense, o não você já tem. Ele pode dizer não, você já sabe que ele poderia falar não. Agora o sim é que abre uma perspectiva diferente. Aí eu chamei, vem cá um pouquinho. Aí ele fez, eu falei, Aí ele veio, era um rapaz, acho que de uns 20 a 30 anos, sabe, adulto, de barbinha e tal, né? Ele ficou de longe. Aí eu perguntei, qual é o seu nome? Aí ele disse o nome, vou falar Gabriel aqui. Ele disse, né, Gabriel? Eu falei, Gabriel, meu nome é Bernadette Rocha, eu sou terapeuta e eu percebi que toda vez que você chega naquele ponto, acontece alguma coisa. Ou você pula do skate, ou você cai. E eu tenho um exercício aqui que eu gostaria que você fizesse, só pra gente ver se dá certo. Ele olhou com uma cara assim meio, que mulher intrometida. Mas eu continuei falando, eu poderia ter parado de falar, né? Mas eu continuei falando, eu falei, tem um exercício que se chama ensaio mental, que você poderia fazer. Então você vai fazer assim, na próxima vez que você for entrar aí na pista, primeiro você fecha seus olhos, você imagina que você está fazendo tudo certinho e que quando chegou nesse ponto você passou, aí você abre os olhos e vai. Faça pra gente ver se dá certo. Ele olhou assim com uma cara de pouco caso para mim e voltou para o lugar dele. Não falou nada, ele não disse uma palavra. Só o nome dele que ele tinha contado. Aí ele chegou, ele falou pro outro rapaz e até os dois olharam na minha direção. Ela deve ter falado, ai que mulher intrometida. Ela falou para mim fazer isso, tal. E aí eu vi que o rapaz falou umas palavras que eu deduzi que o rapaz falou assim, tente, não custa nada. Por que que eu acho que foi isso que o rapaz falou? Porque ele foi no começo da pista, ele nem fez direitinho do jeito que eu falei, porque direitinho do jeito que eu falei ia levar 1 minuto pelo menos para ele imaginar todo o circuito, né? Mas eu vi que ele ficou parado assim,
Não sei se fechou os olhos ou não, pode ser que sim, pode ser que não. E aí ele ficou parado uns minutinhos e ele foi. E eu lá fiquei na expectativa. Ai, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E quando ele chegou, ele passou pelo ponto, terminou o circuito e saiu. Eu vibrei, eu bati palma, eu vibrei. O amigo dele bateu palma, olhou para mim e fez assim. E ele? Nada. Ele nem para o meu lado, ele não olhou. Talvez na cabeça dele foi apenas, agora eu consegui. Porque você já viu um monte de gente que é assim? Que eles querem para si apenas os louros da vitória. Eu consegui. Só que eu acho que não foi só ele que conseguiu. Nós conseguimos. Porque eu vi ele cair umas 5, 6 vezes, como que agora, depois de eu dar essa dica e ele ficar ali um minutinho com o olho fechado, ele conseguiu. E aí eu me levantei e vim embora bem feliz. Ele não agradeceu, mas para mim aquilo lá foi muito significativo. Ter ajudado uma pessoa que lá no fundo foi ingrata, porque eu acredito que se fosse eu o skatista, eu iria até a pessoa que me deu a dica e eu iria agradecer e falar assim, puxa, que legal, olha, eu fiz o que você me mandou e você viu, eu consegui, muito obrigado por ter me ensinado isso, vou levar para minha vida, sempre que eu for fazer o exercício, quando for andar de skate, eu vou fazer isso novamente. A vida é cheia de ingratidão também, mas nós vamos nos paralisar diante disso? Eu não me paraliso diante disso, não. Eu vou continuar fazendo aqui a minha parte. Se houver outras oportunidades para ensinar alguém numa situação como essa, eu vou ensinar, porque faz parte da minha missão de vida ensinar. Certo? E espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Não sei que hora é agora, porque eu tô sem relógio e eu uso o celular. E vamos lá. Se der tempo, vou para minha aula lá de step para voltar correndo, tomar banho, que eu combinei com uma amiga minha, que daqui a pouco ela vai sair aqui, para nós sairmos para o trabalho voluntário que eu faço todos os dias de manhã, que é levar uma mensagem positiva, levar uma mensagem da Bíblia, da Palavra de Deus para as pessoas que querem ouvir. Então, olha, minha manhã tá cheia, hein, gente? Eu tenho que encerrar a live para poder ir. Vocês gostaram? Vocês vão usar essa ferramenta maravilhosa que é o ensaio mental, que é você imaginar você fazendo isso? Então, dentro dessa rotina saudável, então qual que é a sugestão? 5 minutos, levante mais cedo para você conseguir cumprir com tudo. 5 minutos de silêncio, apenas ouvindo uma boa música, respirando. Aí, 5 minutos com as afirmações, as frases direcionadoras para um bom dia. E depois, 5 minutos você fazendo essa visualização. Como vai ser o meu dia hoje? Eu fazendo a live, já imaginei eu fazendo direitinho. Depois eu lá no step, já imaginei eu fazendo direitinho. Depois eu lá no meu trabalho voluntário, imaginando eu lá feliz, plena, muito feliz por estar ali fazendo isso. E depois eu imagino o meu dia e vou em frente, vou viver. Para o meu cérebro é como se eu já tivesse feito. E ele vai desarmar gatilhos emocionais ligados ao medo, à vergonha, à culpa, para que nós sejamos bem-sucedidos. Gente, você já ouviu essa frase muitas vezes. A gente vive um dia de cada vez. Você não vai viver o dia de ontem, de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Por isso que tem que fazer terapia, para desarmar os gatilhos, para poder ser livre. E a live de hoje, às 18h30, nós vamos continuar falando a respeito da liberdade emocional. Porque quando a gente tem liberdade emocional,
a gente aprende a fazer boas escolhas e tomar boas decisões. Quem quer continuar aqui comigo no processo terapêutico Viva a Vida, que é apenas para 10, no máximo 12 pessoas, já manda uma mensagem: Bernadette, eu quero continuar com você e eu reservo a sua vaga. Um beijo, querida! Até às 18h30. Ai, esqueci da foto, gente. Precisamos da foto. Eu sei que muitos de vocês estão colaborando aqui com a foto. Hoje eu vou tirar a foto com a água, porque a água também faz parte da boa rotina matinal. Vai beber água, tira a foto. Tirou? Bom dia, meia dica, visualizar o meu dia, mas cheguei atrasado. Hoje é um ótimo dia, que Jeová abençoe sempre. Isso. Se o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, está nos abençoando, imagine se não vai ser bom, gente. Claro que vai ser. Ai, por favor, me manda a foto que eu vou usar como capinha aqui, tá, gente? E para quem chegou agora, eu tô encerrando, tá, Cleusa? Tô encerrando, mas você pode assistir que daqui a pouco a live já vai estar lá. Um beijo.